Ainda bem que eu faço terapia e o vídeo de hoje é sobre I know you see somehow the world will change for me, iCarly, que inclusive, né gente, assim como eu disse antes, Miranda Cosgrove está na lista das 10 crianças mais ricas da TV americana, né? Não, quer dizer, né? Que foi uma das crianças, né? Porque ela não é mais criança. Mas enfim. E hoje eu não vim falar sobre a Miranda Cosgrove. Quero fazer um vídeo só sobre ela. Mas sim sobre curiosidades sobre iCarly. E eu não preciso nem dizer o que me inspirou a fazer esse vídeo, né, gente? Acho que vocês já estão vendo por aí. Mas o revival de iCarly foi confirmado. Ou seja, teremos novos episódios que vão estrear esse ano, tá? Segundo os boatos, sai ainda esse ano. E bom, acho que primeiro a gente pode falar sobre isso, né? Vamos começar falando sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a volta de iCarly. Bom, em dezembro de 2020 foi anunciado, né, pela Paramount Plus que ia ter o revival. Pra quem não sabe, o Paramount Plus é tipo Disney Plus, só que obviamente da Paramount. E assim, gente, mais uma plataforma de streaming, sério? Já tá difícil de pagar Netflix, Amazon, Disney Plus, agora tem HBO, agora tem Paramount, tem o Globoplay. Gente, sério, daqui a pouco vai ter mais plataforma de streaming do que tinha canal na TV. E a gente vai ter que pagar um por um. Então foi anunciado, beleza, e daí no dia 27 de janeiro desse ano, obviamente, a Miranda Cosgrove postou uma foto no Instagram dela, sem nenhuma legenda, mas não precisou de legenda mesmo. A gente já sabia do que se tratava. Que é uma foto dela, do Nathan Kress, que fazia o Fred, né? E do Jerry Trainor, que fazia o Spencer, né? O irmão mais velho da Carly. Então ela postou a foto ali dos três e atrás dele estava escrito iCarly 71. Ou seja, essa foto foi tirada nos bastidores das gravações ali do revival de iCarly. Também foi anunciado ano passado o revival de Lizzie McGuire, que, como a gente sabe agora, foi cancelado, gente. Eles começaram as produções, daí começou a pandemia, então eles deram uma pausa durante a pandemia. Porém, nesse meio tempo, segundo a Hilary Duff, ela entrou em diferenças criativas, vamos assim dizer, com a produção, e daí cancelaram o revival. Então existia esse medo de que fosse acontecer com iCarly, mas aparentemente não vai acontecer. Inclusive, agora, alguns dias atrás, durante uma apresentação do Paramount Plus, eles liberaram o primeiro, vamos dizer, teaser do revival de iCarly. 10, 9, 8. Wait, did I always start on 10? Guys, come on. Whatever we do, we cannot let on that we haven't shot the show yet, okay? No, it's fine. They want to see if we still got it. Maybe I start on 3, but with confidence. This used to be so easy. Hey! Listen up. We've done this before, and we're gonna do it again. And if anyone has any doubts, just leave it all to me. Yep, still got it. E uma curiosidade sobre esse revival é que um dos produtores que estavam ali no começo da produção era o Joey Cogan, que já produziu outras séries, mas ele estava produzindo a série Escola do Rock, que é muito engraçado, né? Porque o primeiro filme que a Miranda Cosgrove fez foi Escola do Rock, lá atrás, antes de iCarly, antes de Drake e Josh. E daí um dos produtores da série de Escola do Rock estava fazendo, porém, aparentemente isso não foi motivo para eles se darem bem, porque o Jay Cogan, eu falei Joe antes? É Jay, tá? Só falei Joe, enfim. O Jay Cogan se demitiu desse rolê todo, se demitiu da produção, aparentemente por diferenças criativas com a Miranda Cosgrove. Ou seja, uma coisa parecida com da Lizzie McGuire, né, da Hilary Duff. O que me faz pensar o quão louco, né, porque essas atrizes, elas começam ali super jovens e super, vamos assim dizer, reféns do canal, no sentido de elas fazem tudo que é mandado, elas não têm nenhuma opinião sobre nada. E daí agora, anos depois, elas basicamente voltam como dona do rolê todo, né? Como assim, a principal diretora, produtora ali. Inclusive, elas criam essa relação com a personagem delas, né? Porque tanto a Miranda quanto a Hilary Duff, elas falam que elas estão tomando, no caso da Hilary estava, né? Enfim, tomando muito cuidado
pra pensar num futuro pra personagem delas que faz sentido. Inclusive, a Hilary Duff disse que um dos motivos é que eles não queriam que a Lizzie McGuire fosse tão adulta, não sabemos o que eles quiseram dizer com isso, mas enfim, nesse revival, e a Hilary Duff queria que a Lizzie McGuire fosse uma adulta mesmo, tivesse problemas de pessoas adultas. Então, aparentemente, eles queriam fazer uma coisa mais infantil e a Hilary queria ir pra uma coisa mais adulta. Então, é muito louco isso, né? Como elas criam essa relação com os personagens e elas voltam sentindo essa responsabilidade de dar uma continuação séria e responsável e coesa com a personagem mesmo, né? Com a personalidade, com os gostos e desejos da personagem. Uma loucura e muito interessante, eu amei isso. Mas enfim, voltando pra iCarly, outra coisa sobre esse revival que inclusive deixou muitas pessoas primeiro chateadas e depois chocadas é que não vai ter a Sam, né, a melhor amiga e, vamos dizer, outra protagonista da série, que era interpretada pela Janet McCurdy e ela não aceitou, no caso a Janet não quis fazer a série. E daí todo mundo ficou chocado, né, porque a Sam é basicamente a outra protagonista junto com a Carly, né. Então todo mundo ficou assim, como assim a iCarly sem a Sam? Sem a Sam, sem a Sam, sem a Sam, sem a Sam. Enfim. E daí encheram tanto o saco da Janet que ela acabou se pronunciando. Ela falou tanto no podcast dela quanto em alguns outros podcasts que ela... porque hoje em dia, gente, a Janet, ela é tipo super podcaster. Então ela falou sobre isso em alguns momentos. E assim, o resumo do resumo é... Ela conta que, na verdade, ela nunca quis ser atriz. Ela nunca gostou de atuar e ela nunca quis ser atriz. Foi a mãe dela que obrigou mesmo ela a ser atriz desde que ela era criança. E ela continuou ali por um momento porque ela que sustentava a família, né? Inclusive por isso que a mãe dela obrigava ela a ser atriz, porque ela sustentava a família. Só que ela falou que assim, primeiro, ela não gosta. E segundo, que ela falou que ela teve momentos muito traumatizantes, ela teve distúrbios alimentares durante iCarly. Ela teve momentos muito intensos, vamos assim dizer. E a mãe dela morreu alguns anos atrás, em 2013. E ela disse que depois que a mãe dela morreu, foi um momento que, óbvio que foi triste, né? Não preciso nem falar isso. Mas também foi um momento de libertação pra ela. Foi um momento que ela parou de se sentir obrigada a atuar, a fazer o que a mãe dela mandava ela fazer. Então ela realmente desistiu da carreira de atriz, ela se aposentou, vamos assim dizer. E ela diz que agora, daqui pra frente, ela quer continuar com os podcasts dela, ela quer ser diretora e roteirista. Então ela não vai se distanciar completamente dessa área, mas a gente provavelmente não vai ver mais ela na frente das câmeras. E um outro motivo que a Janet diz que fez ela recusar, né, o convite pro revival de iCarly é que ela diz que ela sente muita vergonha de tudo que ela fez, assim, ela se sente muito envergonhada e arrependida de ter feito a Sam. Que, assim, é uma coisa complicada, né, porque pra nós, tipo assim, eu não entendo porque ela tem vergonha, porque ela era uma criança, ela tava atuando, então, assim, tá tudo bem, sabe, Janet, relaxa, tá tudo bem. Ninguém aqui vai ficar vendo você como uma pessoa tosca, achando que você é a Sam, então, assim, quantos atores aí que a gente vê hoje em dia arrasando, que no começo fizeram papéis realmente toscos, engraçados ou ruins mesmo. Mas é complicado, né? Porque querendo ou não, era ela ali na frente da câmera, né? É muito fácil pra gente falar, mas era ela ali e ela diz que ela nem assiste, porque os poucos momentos que ela reassistiu a Carly, ela diz que ela morre de vergonha, assim, que ela é um gatilho pra ela, assim. Ela realmente tem uma relação muito, muito, muito complicada de vergonha, de arrependimento, de tristeza mesmo, assim, com o trabalho dela, né? Com a iCarly, eu digo. Com tudo que ela trabalhou ali. O que é uma pena, né? Realmente muito triste, porque a gente gosta muito dela, a gente gosta muito da série, da Sam, e é uma pena que ela tenha essa relação tão negativa com a personagem dela, né? É complicado, mas é compreensível. E também não sabemos quais outros atores vão aparecer. Não sabemos se a gente vai ter o Neville, se a gente vai ter o Gibby, se a gente vai ter
enfim, algum dos outros personagens que apareciam, que não eram tão protagonistas, mas apareciam ocasionalmente em iCarly. Bom, gente, mas agora vamos para curiosidades sobre iCarly, né? Sobre a série, sobre o revival, é isso que a gente sabe por enquanto. Então vamos voltar para a série. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento perfeito para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, me seguir no Instagram, ativar o sininho porque tem coisas muito interessantes vindo por aí, inclusive daqui a alguns dias, tá? Então, não perca, tá bom? Tem uma grande novidade vindo por aí. Mas enfim, vamos falar sobre curiosidades, fun facts sobre iCarly. Bom, gente, vamos começar pelo começo. Quem fez iCarly? Eu já falei sobre ele aqui, mas quem criou a série foi o Dan Schneider. O Dan Schneider, ele é um nome muito polêmico e muito grande, principalmente na história da Nickelodeon, porque ele basicamente fez tudo. Ele basicamente criou, além de iCarly, obviamente, Drake e Josh, Zoey 101, Kenny Kel, Sam e Cat, entre outras séries. Então assim, o cara, ele basicamente é o dono das séries da Nickelodeon. Eu já falei sobre ele aqui no vídeo sobre a treta da Zoey 101, porque existiu uma grande briga lá dentro e o Dan Schneider, como sempre, esteve envolvido. Pra quem não sabe, porque ele também é polêmico, porque alguns anos depois ele foi acusado de pedofilia. Sim, o cara que trabalhava com todas as crianças da Nickelodeon foi acusado de pedofilia e ele foi demitido da Nick. Essas acusações nunca foram comprovadas, então a gente não sabe se é verdade, se eram boatos, não sabemos. A questão é que ele realmente sempre se envolveu em muitas polêmicas. Existem umas histórias estranhas aí sobre ele e ele foi demitido, né, gente? Então, assim, pra Nickelodeon demitir o Dan Schneider é porque o negócio não tava simples ali, não era uma coisinha, não, tá? Porque, como eu disse, o cara basicamente fez tudo na Nickelodeon. Então, assim, ele não era pouca coisa, não. Mas, enfim, ele também teve a ideia de iCarly e teve umas polêmicas, na verdade. Por quê? Bom, primeiro porque a ideia inicial de iCarly era que a personagem principal, que na época se chamava Josie e não Carly, ela queria ser atriz e ela ia entrar no elenco da série favorita dela de TV. Vocês conhecem essa história, gente? É literalmente o plot de Sunny Entre Estrelas do Disney Channel, né? Sempre existiu uma grande briga, uma grande rixa entre Nickelodeon e Disney Channel. E esse momento foi meio acirrado, assim, esse momento foi complicado, porque boatos que o Dan Schneider criou essa ideia e logo depois alguém ali na Disney teve essa ideia também. Então existe esse rumor de que o Disney Channel copiou a ideia do Dan Schneider. Não sabemos, porque, né, gente, isso tudo aí é boato e o Dan Schneider já incentivou esses boatos, mas não tem como saber quem realmente teve a primeira ideia, não tem como saber se alguém copiou alguém, se foi uma coincidência, não sabemos. O que a gente sabe é que existe esse boato e que esse de fato era a ideia inicial do iCarly, porém o Dan Schneider acabou mudando um pouco e o nome da série ia ser Starstruck, porém, mais uma vez, por conta dessa rixa, dessa vez não foi uma questão de roubar. Foi uma coincidência mesmo que o Disney Channel já tinha o filme Starstruck, então eles acabaram mudando o nome da série. E também acabaram mudando um pouco o plot da série, né? Então, de vez a personagem principal ser uma atriz que entra pra uma série, seria uma menina que cria o seu próprio estrelato, né? Então, é daí que veio essa coisa do YouTuber, que também na época ali em 2007, 2008, tava muito em alta, né? Foi quando o YouTube basicamente começou mesmo. Então, a crescer, assim. Então foi daí que veio a ideia de iCarly. Bom, e uma coisa óbvia pra todo mundo é que todo mundo já conhecia a Miranda Cosgrove, porque, obviamente, ela fazia a Megan em Drake e Josh. Então todo mundo já conhecia aquele rostinho bonito. Então eles falaram, quer saber? Vamos aproveitar disso, né? Vamos realmente usar toda essa conexão com Drake e Josh. Então existem algumas referências na série. Bom, primeiro que o Drake Bell canta a música de abertura junto com a Miranda Cosgrove, né? Leave It Out To Me. O Drake Bell aparece em um dos episódios de iCarly. No armário da Sam, na escola, tem algumas fotos do Drake Bell. E tem uma curiosidade que eu amei, que eu não sabia, mas eu vou falar só no final, que foi a dica
que o último episódio de Drake e Josh deu sobre a iCarly. Mas eu vou deixar essa por último. Outra curiosidade é que na cozinha ali do apartamento da Carly tinha um relógio que algumas pessoas perceberam a semelhança e pegaram referência. Aquele relógio é uma referência pro relógio que tinha na cozinha da Mônica de Friends, né? Uma das sitcoms mais famosas. Na verdade, eu acho que é a sitcom mais famosa do mundo. E eles fizeram essa referência, então é o mesmo relógio ali de Cookie Time. É uma referência pra Friends, que é bem um detalhezinho ali, né? Bem ali atrás. Bom, falando em cozinha, em um dos primeiros episódios, o Spencer faz o taco com macarrão, que virou uma loucura, assim, né? Quem coloca o macarrão dentro do taco? E assim, gente, a iCarly fez tanto sucesso, principalmente lá nos Estados Unidos, que esse prato meio que viralizou e várias pessoas começaram a fazer em casa, né? As crianças queriam que os pais fizessem. E isso virou uma coisa tão grande que alguns restaurantes lá nos Estados Unidos adicionaram no cardápio a opção de taco com macarrão. Uma loucura, né? E uma loucura que as pessoas queriam comer isso também, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu achei interessante, mas eu não sei se eu pediria num restaurante. Vocês pediriam? Comentem. Bom, a série tinha toda essa relação com a internet, né? Porque era um site, né, o iCarly, e todos os sites da série, eles existiam de verdade na época da série. Tinha o iCarly.com, né, óbvio, mas mesmo outros sites, tipo o do Neville, né, que era o Neville Velocidade, se eu não me engano. E durante a série eles acabam aparecendo em outros sites, né, tem uma vez que a Sam cria o site dela. Enfim, todos esses sites eles criavam de verdade. E enfim, as pessoas conseguiam acessar e ver vários conteúdos lá. Hoje em dia, os sites estão todos desativados, né? Eles desativaram os sites quando a série acabou. Mas se você pesquisar lá iCarly.com, você vai pro site da Nickelodeon. Então assim, eles ainda não, né? Eles não abriram mão disso aí. Nessa época, a competição entre Nickelodeon e Disney Channel ficou muito intensa. Eu já disse aqui em alguns vídeos, mas foi nessa época que Hannah Montana estava no auge ali. E o Sense8 de Waverly Place depois também. Porque a iCarly começou meio que no meio da Hannah Montana e acabou no meio do Sense8 de Waverly Place. Então a iCarly brigou com os dois ali de audiência. Então basicamente toda semana ficava essa briga pra ver quem ia ter mais audiência. A Nickelodeon com a iCarly ou o Disney Channel, primeiro com Hannah Montana e depois com o Sense8 de Waverly Place. E eles realmente ficavam ali brigando, inclusive em um dos episódios. Inclusive o episódio chama iPlágio em português. Eles criam um canal que chama Dingo Channel, que obviamente é uma referência pro Disney Channel, que é um canal que copia tudo que eles fazem ali. Então assim, foi uma grande indireta, um grande shade pro Disney Channel. Uma outra curiosidade, e se a gente for parar pra pensar, enfim, é uma leitura do público, né? Dan Schneider fez uma leitura aí do público-alvo dele muito bem feita. Nenhum dos três personagens principais tinha uma família completa, né? No sentido de nenhum deles tem o pai e a mãe. Então a Carly só tem o pai que sempre tá viajando, na verdade é o irmão mais velho que cuida dela. O Fred só tem a mãe e a Sam também só tem a mãe. A figura de adulto quase nunca aparece na série, né, gente? O que parece meio que talvez aleatório, mas não é. É porque o Dan Schneider percebeu que as crianças queriam se distanciar ao máximo dos pais delas, né? Principalmente criança, ninguém quer ficar perto do pai, ninguém quer ficar sendo cuidado pelo pai. Todo mundo acha que o pai e a mãe são chatos, são controladores. Então ele criou um programa onde as crianças eram livres para fazer o que elas queriam, sem a intervenção constante dos pais delas. Uma coisa que ele começou em Zoey 101, só que em Zoey 101 foi meio que sem querer, no sentido de a Zoey morava ali, né, na escola, então, né, porque era aquele esquema de conservatório, né, de dormitório. Então ele repetiu isso de uma outra forma em iCarly, pra fazer com que as crianças que assistiam a série se sentissem também livres dos pais. Uma loucura, né? Inclusive, falando nisso de figura paterna, de adultos e tudo mais, eu tava reassistindo esses dias, né? Eles sempre passam essa imagem de que o Spencer é um crianção, assim, né? Que o Spencer é um artista louco e que ele é um adulto que parece uma criança. O que em vários momentos de fato acontece.
Mas eu tava vendo o episódio e daí ele fala que ele tem 26 anos. E daí eu nunca tinha parado pra pensar na idade que o Spencer tinha, porque pra mim ele era só o irmão mais velho que era adulto. Eu nunca tinha realmente parado pra prestar atenção na idade dele. E daí quando ele falou que ele tem 26 anos, eu vou fazer 25 daqui a 2 dias, inclusive. E eu entendo demais o Spencer. No sentido de 25 anos, 26 anos, é um momento que tá tudo bem você tá explorando sua carreira, você tá se expressando artisticamente, você tá descobrindo o que você quer fazer ainda. E eles passam essa imagem de que, tipo, um adulto responsável ia estar num trabalho super sério e o Spencer é um artista louco. E assim, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Vamos acabar com essa pressão de que a gente precisa resolver a nossa vida, principalmente profissional, com 18 anos, né? Pelo amor de Deus. Bom, agora vamos voltar pra questão da Janet, né? A atriz que fazia a Sam. Como ela disse, ela teve alguns traumas na época de iCarly e teve uma vez que ela falou sobre um específico. Bom, pra quem não lembra, a personagem dela, a Sam, era viciada em comida. Ela sempre tava com fome, ela sempre queria comer. E uma coisa que a gente nunca pensa, né, sobre isso, mas enfim, é que ela tinha que comer de verdade nas gravações, né? Quando a gente vê ela comendo, ela tá comendo de verdade, uma comida de verdade. Então, uma vez a Janet, ela disse que foi muito, muito, muito ruim pra ela, porque ela tinha que comer muito, né? Tinha cena que eles gravavam, sei lá, 10, 15 vezes, e ela tinha que comer em todas as vezes. Então, assim, ela disse que foi horrível pra ela, que ela teve péssimas experiências durante as gravações com comida. Ainda mais porque durante esse tempo, ela tava sofrendo com distúrbios alimentares. A mãe dela tava obrigando ela a não comer, a comer pouquíssimo. Ela disse que a mãe dela tinha uma boa intenção por trás, mas a mãe dela basicamente fez com que ela tivesse bulimia e alguns distúrbios, porque a mãe dela falava que se ela engordasse, ela não ia conseguir trabalhar mais, não ia ter mais papel, ninguém ia querer contratar ela. Então, ao mesmo tempo que ela estava sofrendo toda essa pressão e tendo distúrbios alimentares, ela tinha que comer inúmeras vezes durante as gravações presunto e macarrão e frango e tudo mais. Então, assim, deve ter sido muito intenso mesmo, né? Bom, ainda envolvendo a personagem da Sam, né? Quer dizer, a personagem Sam da Janet. Alguns anos depois, o Nathan, que era o ator que fazia o Fred, ele comentou sobre o romance entre Fred e Sam. Pra quem não lembra, mas pro final da série, o Fred e a Sam meio que se apaixonam e eles começam a ficar juntos. O que foi muito estranho, né? Acho que todo mundo achou estranho isso na época, mas enfim. O Nathan diz que ele nunca apoiou esse casal. Ele diz que a Sam sempre foi verbalmente e fisicamente abusiva com o Fred, né, gente? Em todos os episódios a Sam batia no Fred, ficava xingando ele, arrastava ele pra lá e pra cá, ficava humilhando ele na frente de todo mundo. Então ele falou que foi muito péssimo quando ele descobriu que o personagem dele ia se apaixonar pela menina que batia nele, que humilhava ele em todos os episódios. Gente, eu estou falando dos personagens, tá? Não se confundam. Não tô falando do Nathan e da Janet, tô falando dos personagens Fred e Sam. Então ele falou que sempre foi muito contra esse casal, e daí perguntaram pra ele se ele queria então que o Fred ficasse com a Carly. E daí ele disse que também não queria, porque a Carly nunca gostou do Fred, né? O plot inicial do Fred era que ele era apaixonado pela Carly e a Carly meio que esnobava ele, assim, não esnobava, mas a Carly não gostava dele e ela não tava nem aí pra ele. Era só uma amizade mesmo. Então ele disse que também não acha que o Fred tinha que acabar nem com a menina que batia nele, nem com a menina que nunca gostou dele, só como amiga, assim. Então, e assim, sinceramente, eu concordo 100%. Bom, e pra finalizar, eu vou falar daquela curiosidade que eu mencionei mais cedo aqui no vídeo, que é a indireta que eles deram no final de Drake e Josh. Bom, né, como eu falei, a Miranda Cosgrove, a Carly, fazia a personagem Megan em Drake e Josh, a irmã mais nova do Drake e do Josh. E assim, gente, não sei se vocês lembram, mas o Josh trabalhava num cinema. Então toda vez que eles iam mostrar o cinema, eles primeiro mostravam a fachada e daí tinha aquele letreiro ali na frente. E a cada episódio eles inventavam nomes de filmes pra aparecer no letreiro, porque eles não queriam colocar nomes de filmes reais, primeiro porque tem uma questão de direito autoral, mas também porque é muito mais engraçado eles ficarem inventando nomes ali.
E daí no último episódio de Drake e Josh, quando eles mostram o letreiro, o que tá escrito ali, um dos filmes que tá ali se chama Now She's Carly. Ou seja, agora ela é a Carly. Basicamente, né, dando o indício de que a Megan ia virar Carly numa nova série da Nickelodeon. É uma coisa que eu nunca tinha percebido e é um detalhe mesmo, né, gente? E eu amei demais, achei uma loucura e adorei que eles fizeram isso. Então é isso, gente, quero saber se vocês gostaram, quero saber qual foi a curiosidade favorita de vocês, quero saber o que vocês esperam do revival de iCarly, o que vocês querem que aconteça agora. Então comentem tudo aqui, tudo bem? Se inscrevam no canal, tô falando que vai vir coisa muito boa por aí, beleza? Me segue no Instagram e ainda bem que eu faço terapia e até o próximo vídeo.